Vamos olhar Mateus 5,32. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. O que o texto está dizendo nessa passagem é que o marido pode deixar a mulher por causa de porneia, ato sexual antes do casamento, no período de noivado. E só neste caso seria permitido novo relacionamento conjugal. Calma, eu sei que não faz sentido para nós. Mas para os judeus fazia muito sentido. Por isso até que os discípulos de Jesus, eles disseram, logo em seguida, ali em Mateus 19:10, eles disseram, se esta é a situação entre homem e sua mulher, é melhor não casar. Perceba a atitude dos discípulos, eles entenderam. A possível exceção que Mateus coloca ali está dentro do contexto do casamento judeu. Para isso basta olhar para a história de José e Maria, que é a melhor prova disso. José e Maria estavam desposados, noivos, ou seja, já estavam prometidos um para o outro. E quando Maria apareceu grávida, José pensou em deixá-la, porque ele julgou que ela tinha sido infiel com ele durante esse período. Está lá em Mateus capítulo 1, 19. Agora tem um detalhe muito interessante aqui, porque a palavra usada quando José resolveu deixá-la ou separar-se, lá no texto, é a mesma palavra que está lá em Mateus 5,32 e também 19:9, usada como divorciar ou repudiar. José estava no direito legal de repudiar ou divorciar-se de Maria caso ela tivesse sido infiel. Mas à noite o anjo aparece em sonho e diz para ele, olha, Maria não foi infiel e por isso José a recebe por esposa. Eu sei que parece muito estranho, principalmente para nós, como assim divorciar se não eram casados? Mas como eu já disse, é o contexto judaico. Mateus, ele não dá margem para novo casamento. O contexto que ele escreve é o judaico, o caso de Maria e José. É interessante notar que os fariseus, isso é algo para se pensar, porque os fariseus eles não consideravam Jesus como filho de Deus e portanto não aceitavam o nascimento virginal. E quando a gente vai lá para João capítulo 8 e 41, há um indício ali de eles estarem acusando Jesus de ser filho de porneia ou de prostituição, já que eles consideravam que ele não era filho de José. E isso está de acordo com a narrativa de Mateus sobre o nascimento de Jesus, ali em Mateus 1, 18 e 25, porque o próprio José pensou em deixá-la, porque ele julgou que ela tinha sido infiel. Outro detalhe importante é que pela lei, se a mulher cometesse adultério, ela e o amante deveriam ser mortos. Está lá em Levítico capítulo 20, 10. Perceba que na lei o adultério tinha pena de morte. E é interessante isso, pois assim a parte inocente ficava livre para casar-se novamente. A exceção de Mateus 19 não é adultério, pois se fosse adultério, o cônjuge que cometeu o adultério deveria morrer e o outro poderia casar-se livremente. Não teria problema. A lei dava base para isso. Além do que, nós não podemos ignorar 4 passagens que excluem a possibilidade de novo casamento. Olha, é Marcos, Lucas, Romanos e 1 Coríntios. Para concluir, ali em Mateus 19, 12, após os discípulos terem dito que era melhor não casar, Jesus diz algo muito interessante. Ele diz, olha, nem todos têm condições de aceitar essa palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. Percebeu? E ele termina dizendo que alguns se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Mas é impressionante esta frase. Nem todos têm condições de aceitar essa palavra. Foi o que Jesus disse.